Estamos de volta com você nessa quinta-feira, 1º de março. Você sabia que a raiva e a angústia podem adoecer o estômago? Medo faz mal para os rins e tristeza pode levar a doenças pulmonares? É isso mesmo, a nossa saúde está ligada diretamente aos nossos sentimentos, às nossas emoções. E a gente vai conversar com isso agora com a psicóloga Carol Junqueira. Tem gente que está assim, mas não acredito nisso, mas isso é fato, né, Carol? Como é fato, né? É aquela pergunta que as pessoas fazem assim, como que algo psicológico pode afetar o corpo? Mas a doença não é só do corpo? Claro que não, né? O nosso organismo ele funciona de como? Uma forma holística. Quando a gente divide mente e corpo, isso é só um método para ser estudado. Mas, na verdade, está tudo muito interligado. Os meus pensamentos comandam os meus sentimentos e os meus sentimentos vão alterar o meu comportamento. Quando a gente passa por uma situação que existe um estresse, o que acontece? A gente fica tenso, ansioso, aí o estômago começa a embrulhar, às vezes dá dor de barriga, né? Porque o sistema endócrino está lá juntamente com o nosso sistema nervoso. E eles, o que vai ser acionado? O nosso metabolismo. Aí está lá a hipófise, o hipotálamo, o timo, né? Coisas que vão sendo afetadas no nosso metabolismo. E então, a gente vai vendo isso ao longo do prazo. Então, está tudo muito interrelacionado. E aí vem a questão da gente falar do conceito que vocês proporam, né? Doenças psicossomáticas. Hoje eles estão estudando para falar assim, doenças sociossomáticas, que também o ambiente, a família, são geradores dessas possibilidades dos sentimentos interferirem. Ou seja, tudo aquilo que eu sinto, eu vou somatizando. E aí o meu corpo vai gritar. Vai gritar. Ah, olha que lindo que você falou. Se a fala cala, o corpo vai gritar. Se a fala é produzida, o corpo sara. Então, a gente vai trabalhar a questão do quê? Dos conflitos. Os conflitos não mal resolvidos ou não exteriorizados, o que vai acontecer? A gente vai somatizar. Por isso que hoje um dos quadros mais que a gente atende no consultório é o pânico, né? Que é a síndrome do pânico, que são sintomas reais, né? A pessoa sente lá a sudorese, o ataque cardíaco, o embrulho do estômago e a paralisação. Aí ela vai ao hospital achando que está acontecendo alguma coisa com ela, com um quadro clínico real. Claro que tem o sofrimento do corpo, mas passa por uma bateria, avaliado, não tem nada. É o emocional funcionando com alguma coisa ali que ela não foi resolvida. Vamos mostrar para você uma cartelinha que a gente até mandou para a Carol e que mostra justamente isso que a gente está falando. Você vai acompanhando aí de casa, olha, as emoções e suas enfermidades. A raiva pode trazer problema no fígado, tristeza, pulmão, angústia, estômago, estresse, coração. É verdade, tanto que tem a síndrome do coração partido. E o medo, os rins. Verdade. Aí essa é uma forma simbólica para trabalhar, né? Uma coisa que a gente pode ver é a medicina chinesa que estuda muito isso, né? Reflexologia, acupuntura. Lá através dos pés eles verem quais os órgãos que estão sofrendo mesmo com tanta pressão do nosso dia a dia, né? Mônica, é bom a gente ressaltar assim, quando a gente trabalha no consultório, nós profissionais temos que ter esse zelo com o paciente que chega. Primeira coisa, vamos descartar o que é orgânico? Para depois a gente aprofundar se realmente o emocional está sendo atacado somente por uma questão de um bloqueio da emoção. Por isso da importância do trabalho de equipe, multidisciplinar, interdisciplinar. Então, vamos avaliar. Às vezes o paciente já chega com a demanda do médico. Né? O médico falou assim, não, fez aquela bateria, aquela avaliação, você não corresponde ao quadro clínico definido pelo CID. Vamos ver como é que está os conflitos, as emoções. Porque antigamente a pessoa tinha vergonha de verbalizar que ela foi ao médico e não encontrou nada. Ela tratada, não, mas você está dando chilique, né? Você está querendo chamar a atenção. E as pessoas iam guardando aquilo e não compartilhavam. Hoje não, hoje a pessoa ganhou esse espaço para poder verbalizar. Quando eu te falo da síndrome do pânico, né? Algum caso que eu acompanhei dentro do consultório que a gente teve um sucesso, a gente foi conversando, descobrindo, a pessoa ela tinha passado um constrangimento dentro da sala de aula na infância. Ela foi apresentar um trabalho, naquela hora lá alguém fez alguma chacota e ela paralisou. Paralisou. E foi desenvolvendo isso. E foi desenvolvendo. Qualquer ataque ao público, ir ao shopping, na igreja, ela paralisava porque via aquele tanto de gente olhando para ela. Entendi. É um trabalho
Senti profundamente mesmo. Você falou que as pessoas tinham vergonha, né? Quando ia ao médico, não encontrava nada, não falava. Hoje, você acha que por mais que a gente tenha liberdade, por mais que a gente tenha informação, ainda existe um medo de falar da minha emoção? Existe. E por isso a gente vai adoecendo aos poucos? Vai adoecendo e aí o mito ainda, né? Mas eu vou procurar o psicólogo para falar disso. Eu prefiro ir ao médico e achar um diagnóstico, que aí eu vou tomar o remédio e vai passar. Ainda existe o estigma, mas está bem comparado ao século XX, né? Que a gente está no 21, 19, né? Aí vem aquela questão da somatização, era mais cruel. O que eu posso fazer? Você trouxe até um texto, porque tem muitos textos na internet que falam isso, né? Isso. Sobre essa questão. O que eu posso fazer quando eu percebo? Quando você que percebe... que eu estou somatizando. Então, se você tem alguém para conversar, ele vai te ouvir daquela forma, né? Agora, o ideal é a gente procurar o profissional, ter o consultório. Eu acho uma delícia aqui o seu estúdio, porque lembra muito um consultório. É gostoso A aqui, gente né? fica aconchegante para poder falar. Assim, é assim que é a forma de tratar, às vezes, a pessoa que chega para se sentir à vontade de verbalizar. E estando com um profissional que vai poder ajudar a descobrir aquele conflito, né? Deixa eu ler um trechinho desse texto que a Carol trouxe pra gente. Olha, o resfriado escorre quando o corpo não chora. A dor de garganta é quando não é possível comunicar as aflições. Tem gente que perde a voz. Perde a voz e hoje tem uma associação assim, de falar que as doenças da tireoide também estão relacionadas com pessoas que têm dificuldade de verbalizar. De verbalizar? Né? De expor o seu sentimento. Às vezes ela guarda muito para si toda aquela emoção. E está lá relacionada ao quê? Ao metabolismo, né? Tem um outro trecho. Os joelhos doem quando o orgulho não se dobra. Interessante a gente falar de orgulho, que remete ao nosso primeiro encontro aqui, que a gente falou sobre amor, perdão, esquecer, né? O que era mais fácil, o que era mais difícil, que está né? totalmente relacionado com a sabedoria das emoções. Mônica, o interessante, né, uma estatística feita aí pela OMS, falou que 1/3 da nossa população mundial sofre com as doenças psicossomáticas. 1/3 de 7 bilhões é muita gente. É muita gente. Por isso que a gente vê tanto síndrome do pânico, depressão, ansiedade, que tem como a base, né, dessas questões a depressão em si, né, pode também ser uma somatização. Quando o paciente chega no consultório e fala, eu estou com diagnóstico de depressão, vamos ver se é o diagnóstico mesmo, né? Vamos avaliar se não é um conflito mal resolvido, verbalizado. Tudo gira em torno da tríade que eu gosto de trabalhar, né? Pensamento que gera um sentimento que vai gerar um comportamento. Um comportamento também pode gerar um sentimento que vai gerar um pensamento. Então, tudo aquilo que possa ser um pensamento disfuncional, negativo, contribui para essa somatização. Sempre trabalhar, descartar orgânico, porque tem quadros orgânicos que produzem um sintoma assim, né? Tanto que a gente tem que trabalhar muito aliado ao psiquiatra, ao neurologista, ao cardiologista, para a gente fazer toda essa avaliação. Por exemplo, às vezes a pessoa chega triste no consultório, aí eu pergunto, você fez um check-up? Você fez o exame da tireoide? Porque às vezes vai lá tomar o comprimidinho, passou, resolveu. E fica sofrendo, eu tô triste, né? Eu tô, não sei o que resolve, mas não vai e resolve. Se fez tudo, check-up, então vamos construir onde te levou esse travamento, esse bloqueio, essa crença, esse trauma. Tudo isso também pode gerar somatização. A Célia do Tayamã está acompanhando a gente. Ela disse que às vezes se pega muito triste. Aí ela busca nas orações para tentar resolver. E a fé, a gente fala que é um suporte. Dentro do biopsicossocial espiritual, ela é um suporte. Mas também vamos decorrer, né? Falo para a Célia assim, Célia, vamos avaliar o que é o motivo dessa tristeza, né? Faz um check-up, descarta se tem alguma coisa orgânica, se a gente precisa baixa de hormônio, a serotonina, dopamina. E se não for, vamos trabalhar. Eu falo assim com o paciente que ele chega para mim como se fosse um iceberg. Ele chega só com a pontinha daquele probleminha que a gente pode resolver, a queixa principal. Mas o que está para ser dilacerado ali, para trabalhar, está lá no profundo. Então, é uma construção. A psicoterapia é um aliado muito grande para ajudar nessa somatização. Nosso tempo está acabando, mas eu vou trazer rapidinho a história da Etienne do Mansur, que está muito nervosa e muito triste. Às vezes vai para o quarto e chora sozinha. Etienne, né? Etienne, eu te aconselho, eu te oriento assim, a procurar uma ajuda profissional, porque pode ser um quadro, né, de melancolia, que pode estar despertando uma depressão, ou ela teve uma perda, um trauma. Então, vamos avaliar o que foi orgânico e o que é emocional. Se for emocional, vamos trabalhar uma psicoterapia.
e vamos melhorar. Vamos Essa é a melhorar. nossa proposta aqui hoje. Deixa eu agradecer a Carol Junqueira, psicóloga com a gente, que vai voltar em breve, porque emoção, sentimento, a gente tem que sempre falar, trabalhar. E a gente adora falar disso, né, Mônica? Obrigada, viu, Carol? Eu que agradeço sempre Boa a semana, oportunidade. início de mês aí, tá? Que seja um mês abençoado. Será? Amém. Né?